Bom, vamos continuar o debate a partir aqui do estúdio, né? E eu queria começar fazendo uma pergunta para o senador Alessandro Vieira, pedindo que ele resumisse para a gente aí qual é a ideia central da PEC 45, a chamada PEC das drogas. Bom dia novamente, senador Alessandro Vieira. Bom dia a todos. Veja, antes de tudo é preciso circunstanciar a questão dessa PEC. Essa PEC não brota de uma ideia autoritária, quase medieval, como a gente vê às vezes de alguns parlamentares. Ela vem como primeiro subscritor com o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, que está longe de ser um radical, um advogado criminalista, membro histórico da Ordem dos Advogados do Brasil. E ela vem como uma resposta a uma ação do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento de um recurso específico decide descriminalizar o uso, suprimindo o artigo da lei antidrogas. O problema nessa ação, nessa adoção de medidas pelo Supremo, está em criar um Frankenstein, porque eu vou estar liberando o uso, mas eu continuo criminalizando a venda, o transporte e a produção. E esse usuário, ele vai comprar essa droga onde? A Drogazil não vende, a Pague Menos também não, o G Barbosa não vai estar vendendo. Ele vai comprar no crime organizado, ele vai estar fortalecendo o crime organizado, porque não existe nenhum outro caminho para ter acesso à droga, tanto faz que droga seja, no caso específico, o tema do julgamento do Supremo é a maconha. Então, esse ativismo equivocado do Supremo gerou uma necessidade de reação do Congresso para reafirmar o sistema que está posto, fazendo a diferenciação entre usuário e traficante. Essa diferenciação ela já existe na lei, ela tem mais de uma década, não é uma novidade. O usuário não vai preso, não existe a pena de prisão para o usuário. E o fato é que essa movimentação se dá na relação dos três poderes, de equilíbrio dos três poderes. Tecnicamente falando, não acho que PEC seja o melhor caminho para tratar do tema, esse é um tema que poderia ser tratado em lei e já é tratado em lei, mas na medida em que eu tenho um equívoco de interpretação e de posicionamento político do Supremo, que sai do seu papel constitucional, que é de interpretação da Carta Magna, para tentar traçar políticas públicas, o que é um papel do Legislativo e do Executivo, foi necessária uma reação, essa reação se deu através dessa PEC, que eu espero vá fomentar uma discussão e uma reflexão dentro da própria Corte Constitucional. Importante a sua citação, senador, em relação ao julgamento que a gente fez aqui também na introdução, né, ao julgamento no STF, porque esse não é um primeiro, né, ou somente um dos temas que está sendo tratado, ou digamos assim, colocado paralelamente entre os dois poderes, legislativo e judiciário. A gente já vem visualizando isso aqui dentro do programa Congresso em Pauta. O que suscita ainda mais o debate, né, quando os dois poderes focam a atenção aí na questão. Eu queria continuar com o Eric, trazendo aqui também o ponto de vista dele a respeito da PEC das drogas. Eric, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. O senador Alessandro ele apontou um ponto muito importante para esse debate. A PEC ela é tecnicamente errada, portanto, inconstitucional. Quando o senador afirma que, tecnicamente falando, não é o caminho de se legislar sobre a matéria, em outras palavras, ele está falando que a PEC é inconstitucional, porque para que haja uma emenda à Constituição, é preciso que se observe a técnica legislativa prevista na própria Constituição, quando elenca critérios rigorosos para se mudar a Constituição. A Constituição brasileira ela é rígida, ela exige critérios rigorosos para que haja mudança, sobretudo naquilo que a própria Constituição elenca como cláusula pétrea. O artigo 69 da Constituição e o artigo 5º da Constituição são garantias de que aquilo que o legislador, o constituinte originário, elencou como fundamentais para uma estrutura uma estrutura democrática da nossa Constituição permanecesse, não pudessem ser mudadas a título de populismo legislativo ou discussões eventuais no âmbito da nossa sociedade. E o artigo 5º é uma desses artigos que são rigorosos, que são difíceis, ou eu diria até imutáveis.
ao inserir uma norma restritiva de direitos no capítulo das garantias de direitos fundamentais, está se criando uma antinomia jurídica. O que está sendo feito, na verdade, é rasgar o artigo 5º, que é tão caro à nossa sociedade, conquistado ao custo de sangue, luta no processo de redemocratização do nosso país. O populismo que está sendo feito, ele é muito bom para o debate, mas muito prejudicial para a democracia brasileira. A gente vai continuar falando, né, dos pontos legislativos, legais, obviamente, mas como esse tema é muito transversal, a gente precisa introduzir aqui também a visão da medicina, que é um dos pontos cruciais, né, nesse debate também, à medida em que se avança também os tratamentos a partir do canabidiol, que é provido aí, né, por uma das drogas que entram aí, consideradas drogas que entram aí na PEC. Então, quero ouvir também aqui a Camila, que tem aí uma longa experiência no tratamento de usuários de drogas. Eu queria que você trouxesse aí, a partir do seu ponto de vista técnico-médico, Camila, como é que você enxerga, né, como o Brasil vem atuando nessa área. Camila, o seu áudio está desligado. Bem, agradeço Agora imensamente a oportunidade de estar aqui com o senador, com também o jurista, porque esse debate eu percebo que ele parte de premissas muito distorcidas. Digo isso no meu lugar de não só médica e clínico há mais de 25 anos com usuários de substâncias familiares, também fazemos na USP projetos epidemiológicos importantes que fazem parte de consórcios internacionais para a gente poder, inclusive, discutir a questão das drogas. E o que eu diria, nós já temos a Lei 11.443 de drogas, que já despenalizava, né, o usuário e, portanto, previa medidas alternativas à prisão para o usuário. A gente não precisaria, de forma alguma, mexer nessa lei, mas sim aprimorá-la. Por que eu digo isso? Todos nós sabemos, quem é da justiça, quem é da medicina e quem, como nós, trabalha em projetos, em comunidades relevantes do Brasil, como é a comunidade Sapopemba, por exemplo, que tem mais de 50 favelas e 300 mil habitantes. Lá o que nós vemos, e em todos os outros cenários prisionais, um aumento do aprisionamento. Não houve, ao contrário do que se diz, uma prisão apenas de usuários, né, de traficantes. A gente trabalha com muitas famílias de jovens que são, sim, usuários, muitas prisões feitas com menos de 100 gramas de maconha, prisões em comunidades que há uma enorme desigualdade social, uma taxa de desemprego absurda, uma insegurança alimentar, fome. Nós não podemos ser irresponsáveis em não olhar esse cenário da pobreza no Brasil, em que o tráfico está inserido e faz a captação de jovens para essa realidade. Ao invés de aprisioná-los, nós temos trabalhado nesse tema para cuidar da nossa população. E quanto mais a gente fala, como falou o Osmar Terra, e meus filhos não usam, as pessoas não usam, me desculpe, maconha é a droga mais usada no mundo. Não há fator limitante nenhum para alguém comprar essa droga hoje. Seria bastante pueril da nossa parte achar que criminalizar o usuário pelo uso da cannabis vai coibir esse consumo. Inclusive, ela pode ser feita um cultivo doméstico. A gente precisa partir para uma reparação social e não mais criminalização dos sujeitos. Ainda que seja um contexto que se opõe ao STF, onde está caminhando o nosso país para um debate de uma questão absolutamente humanitária. Os presídios só ficam cada vez mais repletos de pessoas aprisionadas pela questão das drogas,
né? O que a gente precisa é pensar nessa temática de modo multifatorial. Esse é nosso estudo. Nós temos um artigo importantíssimo que mostra, inclusive, que daqueles que são usuários de cannabis, os problemáticos, que são em torno, que a gente diz, de 20%, eles começaram a usar muito cedo na vida, numa enorme quantidade e frequência, e não são apenas usuários de cannabis, são pessoas que fazem uso pesado do álcool. Então, é um tema que esse debate profundo precisa pensar como a gente dá condições de cuidado para a nossa população, né, que vivencia uma desigualdade cada vez maior, famílias chefiadas por mães, né, que vivem, que têm de trabalhar, que deixam seus filhos ali, né, nas suas comunidades e que precisam, portanto, de uma ajuda e de ações que nós temos feito e queremos dialogar, senador e meu colega aí, não dessa maneira. Eu proponho, inclusive, temos feito ações psicossociais, eu converso com esses jovens, eu discuto junto dos juízes, dos defensores públicos, dos parlamentares, oportunidades da gente criar ações psicossociais junto ao SUS, por exemplo, para criar roda de conversa para esses meninos que estão, por exemplo, em conflito com a lei de drogas, para que eles tenham uma enorme oportunidade de sair desse cenário. Então, quando eu faço a discussão dos meninos que estão cumprindo medida socioeducativa, e eu converso com... Deixa eu só te interromper rapidamente, porque eu queria também, você citou no início da sua fala a lei, né, 11.343, e eu queria fazer uma importante ponderação, até pelos pontos que vocês trouxeram, para que também o senador pudesse trazer a visão dele sobre quais são as questões problemáticas, né, porque supõe-se que se a PEC 45 vai tratar a questão de outra forma, quais são as questões problemáticas que estão dentro aí da lei 11.343, citada pela Camila, senador? Veja, primeiro me permita só atualizar o conteúdo do que foi votado no Senado. Tá? Claro. O que foi votado, efetivamente aprovado, diz o seguinte: a lei considerará crime a posse e o porte, independentemente de quantidade, de entorpecentes ou drogas afins, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, observada a distinção entre traficante e usuário, aplicáveis a este último, penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência. Esse é o texto. Esse texto basicamente reproduz aquilo que já está na lei, como eu disse, há muito tempo. Acho que a doutora Camila foi muito feliz na fala dela, mas na própria fala ela reconhece a distinção entre o usuário e o traficante. Né? Ela coloca aquele jovem que foi seduzido pelo tráfico, ingressou naquilo por uma questão de subsistência. A lei também dá tratamento diferenciado para esse pequeno traficante, mas ele não deixa de ser traficante. Ele não é apenas um usuário, ele passou a fazer daquilo ali um meio de vida, ou pelo menos para sustentar seu próprio vício. O que eu acho que a gente tem que ter clareza é que não existe a figura do tráfico romântico, aquele traficante ideológico. Olha, eu só vendo maconha porque eu amo maconha, eu acho bonito, eu uso camiseta com folhinha, eu faço passeata na rua da frente. Essa figura não existe. É uma ação comercial, são organizações criminosas, violentas, que disputam espaço, e seguramente nas visitas que a doutora fez, que o doutor fez, em comunidades eventualmente, eles também ouviram os relatos da violência, da convivência com o medo da violência armada, com os conflitos permanentes entre quadrilhas, ou a depender da localidade, entre quadrilhas e polícia. Então, quando eu permito o consumo de uma forma aleatória, numa intervenção judicial, sem debate, sem preparação de sistema, eu vou criar um desequilíbrio maluco, porque eu vou poder ter delivery de droga, então a zona nobre vai continuar mais tranquila do que já vive hoje. Mas em contrapartida, lá na favela, aquele criminoso vai estar cada vez com mais recursos. Crime organizado vai estar cada vez com mais dinheiro. Isso não faz sentido. Então eu concordo plenamente, esse tema não precisava de debate. Quem abre esse debate é a Suprema Corte. E aí, quando você tem, numa democracia, uma situação dessa, o remédio é legislar. E nesse ponto, eu me permito divergir do jurista, não há nenhuma inconstitucionalidade.
O constituinte derivado pode fazer, sim, esse tipo de registro, até porque ele reforça o conteúdo essencial da Carta Magna. Quando o Supremo interpreta a Constituição de uma forma tão extensiva, tão agressiva, tão equivocada, numa democracia a solução é legislar. Numa ditadura é derrubar o Supremo. A gente não quer ditadura. A gente luta contra ditaduras no Brasil há décadas. Não vamos querer agora, tão perto que estivemos há pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode concordar com o Supremo equivocadamente legislando. Não faz sentido. Então, eu espero que o debate avance e que, particularmente, na Suprema Corte, se faça a leitura adequada do que nós temos, a necessidade de intervenção. E, de novo, me soma a fala da doutora Camila no seguinte sentido: o debate, inclusive, de legalização completa de drogas, ele existe no mundo, é um debate legítimo e com bons argumentos, mas ele é completo. Eu não posso legalizar um pedaço e não legalizar o outro e deixar um desequilíbrio que favorece só o criminoso. Não faz sentido. Eu acho que o Senado trabalhou bem, descartados os discursos na linha do Osmar Terra e de outros, e que levam para um lado ideológico que me parece equivocado. Queria ouvir o Eric também. Eric, você faz parte da rede de reforma da política de drogas, né, que faz um enfrentamento sobre esse problema. E aí eu queria que você trouxesse, inclusive, uma avaliação, considerando os pontos que a Camila trouxe, né, na fala dela, muito bem articulada, sobre o tratamento na ponta direta com essas pessoas, que cita a desigualdade, mas a gente sabe também que esse problema não está somente localizado na população pobre, né, e periférica e racialmente, né, com recorte racial negro, que inclusive é a que é mais apreendida da população, que eu não sei também se esses aspectos são tratados na PEC, né? Queria que você trouxesse aí essa transversalidade da questão, Eric, sob o ponto de vista jurídico. Perfeito. Primeiro, de fato, a doutora Camila ela foi muito feliz na fala dela. O sistema criminal brasileiro, ele é seletivo. E ele é seletivo na medida em que, se por um lado é realizado um combate violento e com uma política de derramamento de sangue nas comunidades periféricas para se combater o varejo dessas substâncias proibidas, por outro lado, o artigo 36, senador, da Lei de Drogas, pouco é mencionado nos debates. O artigo 36 trata do crime de financiar e custear a prática do crime previsto no artigo 33, que é o tráfico de drogas. Ou seja, é aquele que financia, é aquele que custeia, é aquele que fica com o lucro. Ou a gente seria ingênuo de acreditar que todos os bilhões de dólares que são produzidos com a política, com o comércio de substâncias proibidas, ficam na favela. Ficam na mão daquelas pessoas que não devem ser romantizadas, mas devem ser vistas como criminalizadas por uma opção política brasileira de renegar àqueles que moram e que nascem naqueles territórios os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição e expô-los a um comércio varejista altamente lucrativo e sedutor, sob vários aspectos, mas que é financiado e custeado por senadores, por políticos, por mega empresários, pela indústria farmacêutica e, por fim, que é absorvido pelo capital financeiro, como ficou comprovado no escândalo do HSBC lá na crise de 2008, na crise financeira da bolha financeira, que basta dar um Google, HSBC e narcodólares, que a gente encontra como esse dinheiro é absorvido pelo capital financeiro. O que eu quero dizer com isso? É uma hipocrisia forçar uma política de derramamento de sangue que só atinge a população mais vulnerável dessa cadeia produtiva e esquecer que o verdadeiro combate às drogas está no artigo 36, que é muito mais pesado do que o artigo 33 em matéria de pena. O artigo 33, que é o traficante, que é o grande perigo, é o grande vilão dessa narrativa toda, tem pena de 5 a 15 anos. E o financiador, aquele que financia e custeia, tem pena de 8 a 20. Mas a gente não vê um tiro sendo dado na Faria Lima, onde moram, onde residem, onde atuam os verdadeiros financiadores e acionistas desse mercado. E nem mesmo a gente vê políticas públicas voltadas para esse criminoso
que a gente não vê nos jornais, a gente vê nos noticiários e a gente não vê nos discursos acalorados em torno desse tema. Portanto, é uma hipocrisia, é um racismo institucionalizado. A gente deve lembrar que a maconha foi criminalizada num contexto de repressão e criminalização da cultura negra no Brasil em 1830, através da lei do Pito do Pango, então, onde criminalizou-se a capoeira, a cabaná, a vadiagem, o samba, o candomblé e o Pito do Pango, onde quem comercializava o Pito do Pango recebia uma pena de multa, e quem era pego fumando e usando o Pito do Pango recebia 50 chibatadas em praça pública, por uma lei que existe até hoje nos anais das normas jurídicas já emanadas no Brasil. Portanto, é um debate que a gente precisa ser feito de olho no passado, de olho no presente e com uma noção honesta da realidade, de que sim, usuários são criminalizados todos os dias, usuários são mortos e executados pela polícia num tribunal de rua, num tribunal de exceção, e é aquele que financia, aquele que custeia, aquele que lucra, comanda a política pública no Brasil. Olha, a gente está no finalzinho. Permite um comentáriozinho? Não, mas claro, senador, por favor. Para atualizar, porque talvez o Dr. Eric esteja um pouco desatualizado, ele está muito focado na legislação lá de séculos atrás. Só no ano passado, 7 bilhões de reais foram retirados de circulação em apreensões vinculadas ao crime organizado e ao tráfico. E a legislação que o senhor cita, ela não nasceu na cabeça de algum iluminado, ela foi feita pelo Congresso. A legislação que está posta, ela é bastante razoável. A legislação que está posta é bastante razoável. Ela faz distinção entre usuário e traficante, ela penaliza mais duramente quem financia, ela não estimula o tribunal de execução. Eu não posso pegar pelo erro na ponta e alterar e fazer essa interpretação assim, bastante criativa, demonizando um segmento, no caso legislativo, que foi quem fez essa lei que o senhor cita. Não foi inventada na Lua, foi feita pelo Legislativo brasileiro. E, novamente, o que se quer é que as coisas funcionem dentro de uma razoabilidade, distinguindo o traficante e o usuário, punindo mais pesadamente quem está no comando das ações, e a força policial atua onde ela é necessária. Eu imagino que não seja necessário fazer uma invasão armada de algum banco na Faria Lima, mas se for necessário, não tenho dúvida que a polícia pode fazer. Agora, tem que ter muita cautela com a romantização do tráfico, e com o uso de expressões como do tipo, tem senador que financia o tráfico. Eu fiquei curioso, porque se eu souber de alguém, eu vou ser o primeiro a denunciar. Né? Fiquei curioso em conhecer esse senador traficante, ainda não está no meu registro dos 81 que tem lá, desconheço se tem algum traficante. Então, nem o céu nem a terra. O debate raso existe, o debate populista existe, nós temos parlamentares que olham a droga por um viés totalmente equivocado, esquecem que o álcool, por exemplo, é a droga mais nociva, acima de qualquer outra que se avalie. Tem um populismo nesse trabalho, mas ao mesmo tempo tem um romantismo que é da maconha do apartamento. E essa daí, ela afeta diretamente a vida de quem está na comunidade, porque na comunidade não funciona assim, funciona na violência armada. Então, só pontuar essas coisas para não parecer que as polícias não trabalham ou que o legislativo está completamente alienado. Temos equívocos em todas as áreas. A gente tem que corrigir esses equívocos e faz isso com um debate aberto, como esse que a gente tem agora. Olha, e exatamente o nosso objetivo aqui no programa, né, trazer esse debate à tona. Eu queria que a Camila finalizasse aqui com essa resposta, uma das respostas aqui, acho que importantes, né? Você pontuou um histórico, né, e uma prática a partir do tratamento das pessoas usuárias de drogas. Eu queria que você colocasse para a gente, Camila, qual é a visão, né, a partir da medicina, do que deve ser a política como um todo, não só na questão da segurança pública, né, mas do tratamento e da desigualdade. Como é que na visão de vocês, objetivamente, isso deveria ser encarado? Perfeito. Para a gente, assim, houve um retrocesso nessa discussão justamente porque a gente já pensava na descriminalização como uma saída alinhada aos estudos, né, com o comitê mais importante do mundo, que a gente chama John Hopkins Lancet, que já mostrava que as políticas de drogas e saúde não encontravam provas, né, de que a gente ameaçar de prisão
fosse um elemento eficaz contra o consumo de drogas. Muito pelo contrário, né? O encarceramento reduz o acesso ao cuidado. Uma política de drogas, então, pensar na criminalização como uma reação veio ao contrário de todos os estudos que a gente tem feito para embasar políticas. E senador e meu colega, eu coloco aqui que cada droga é uma droga para nós médicos e equipes multidisciplinares, cada uma exige uma política própria, como, por exemplo, o álcool, em respeito à política do álcool, do tabaco, as políticas têm que ser feitas pensando que sim, drogas trazem problemas, todas elas, tabaco, álcool, elas estão aí na sociedade. Para que a gente possa conviver, nós temos de postergar a idade de início de uso da substância, fazer o letramento da nossa população sobre os riscos de quantidade e frequência, mostrar que pessoas vulneráveis passam a fazer uso mais frequente do que outras, porque tem uma vulnerabilidade genética. A gente tem que refazer, sim, pensar nas formas de reparação social, né? Temos de, inclusive, lembrar que as abordagens punitivistas são tão ineficazes que nas décadas de criminalização de drogas a gente falhou em desincentivar o consumo e impulsionou a epidemia de HIV, impulsionamos a epidemia de hepatite. Temos que pensar que, ao contrário do que se pensa, que avançar numa política criminalizatória não ajudaria a gente pensar o que é o uso, porque no estudo que nós fizemos, então, nesse discernimento, gostei, senador, da sua fala, acho que ela é uma fala ponderada, sim, nós precisamos debater e acho que precisamos colocar à mesa muitas evidências e muito cuidado nessa discussão, para não ser só uma reação, porque essa reação tem um peso para a gente que avança como nação, mas pensar que quando nós fizemos Faculdade de Medicina da USP, Faculdade de Direito da USP, um estudo com 40 mil operadores do direito, nós vimos que na aplicação da lei de drogas, né, perante o artigo 28, o que constituía um indivíduo criminoso, traficante, eram as circunstâncias sociais do sujeito, avaliado pelo policial. Nossa pesquisa mostrou isso. Infelizmente, nosso país, ele aplica uma lei a partir da aparência do sujeito. Então, bastante fantasioso. Eu de forma nenhuma romantizo drogas, acho que drogas é uma coisa, eu faço educação para as drogas, educação dos jovens de qualquer nível e classe social em relação aos prejuízos, sim, que o álcool tem, que outras substâncias têm, como eu já disse, para todos esses elementos e fatores de risco. Beber e dirigir pode? Não pode. Começar a beber antes dos 21 anos, não tiver nem ser 18, que o cérebro está em formação, não poderia, né, como está acontecendo no nosso Brasil. Não pode festa open bar, não pode você ter concentração de bares, você não pode uma série de coisas pavutadas nos estudos. Para cannabis é uma política, para cocaína é outra e assim por diante. Nosso país tem aumentado, sim, tráfico de club drugs, MD, na periferia, jovens usando uma série de drogas, achando que é maconha sintética, que não nada tem a ver com maconha. Então, assim, eu gostaria de coração que a gente colocasse um cuidado, que eu acho que é romantizar uma mudança no artigo 5º, achando que, nossa, não haverá prisão de pessoas, usuários, porque é só o que aconteceu, não só usuários, como também pessoas que têm essa dita aparência, né, e que leva esse sujeito a já uma cicatriz na sua história, né, tendo passado pelo sistema prisional. Então, eu acho que essa é uma reação bastante inadequada, e nossos artigos e pesquisas e discussões mundiais não sustentam isso, por isso que o mundo todo está longe de discutir a criminalização e está discutindo a descriminalização, como 7 países do G8, vários estados americanos, Canadá e o mundo, e é esse grupo que eu faço parte e que eu convido pessoas do nível do senhor e de outros parlamentares para a gente pensar numa discussão como tem de ser feita, baseada na multidisciplinaridade
em múltiplos argumentos, e nem tanto com o argumento de colegas médicos meus que acham que estão protegendo o sujeito. Eu também não gostaria que meus pacientes fossem dependentes de álcool e outras drogas, mas certamente não é proibindo que eles deixarão de adquiri-las. Olha, infelizmente, né, a gente chega ao final do programa. Esse é um debate, como a gente está vendo, né, que suscita várias questões, que precisa ser aprofundado. Eu acho que, né, todos vocês, os três que estão aqui, concordam que esse debate precisa, né, de mais informações, são sempre bem-vindas. E está aí no Legislativo, está aí no Poder Judiciário, no STF. A gente vai continuar acompanhando. Você que gosta também de acompanhar a tramitação da legislação brasileira, continue aí acompanhando o Congresso Nacional e o programa Congresso em Pauta. Eu agradeço demais a participação de vocês. Eric Torquato, advogado criminalista, Camila Magalhães, médica psiquiatra, e o senador por Sergipe, Alessandro Vieira, que participou aqui com a gente também nesse debate. Muito obrigada, um ótimo dia para vocês.